Bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propósito de vida. Vou ler uma frase sobre o que seria esse propósito para vocês entenderem um pouquinho. Primordialmente, o propósito de vida é aquilo que há de mais importante para um ser humano. Portanto, faz parte daquilo que nós somos. E além disso, é também o que somos, o que torna a nossa vida cheia de significado. Quem não tem algo para acreditar ou aquela vocação que faz seu coração bater mais forte, anda pela vida perdido. E aí, você tem andado perdido ou você sabe sua direção? Propósito, pessoal. Quando você tem um propósito na vida, tudo fica mais fácil. Quando você tem um propósito, não importa o como. Como que eu vou chegar lá, eu não sei, mas eu vou chegar. Então, você tem uma direção. Você não vai para qualquer lado, né, da vida. Você tem uma direção. Então, o propósito, ele é importante, sabe? Se você até hoje não sabe qual é o seu propósito, pare e pensa por quê que vale a pena eu passar por tudo isso. Por quê? Qual que é o seu propósito? E aí, quando você descobrir isso, fica muito mais fácil. E o como que eu vou chegar lá, não importa. O que importa é o porquê. Por que você tá indo pra lá? Por que você tá indo pra tal direção? Por que você quer chegar em tal lugar? Pronto. Aí como que você vai chegar é uma outra história. Você vai trabalhando, você vai criando metas. Eu sempre tenho falado aqui do quanto é importante, né, nós termos metas. Então, assim, quando você tem um propósito, tudo fica mais claro, você não fica perdido, né, como fala na frase. Porque senão, você vai passando, as coisas, os dias vão passando, você não tem sentido aquilo. E aí, às vezes, em uma dificuldade, você se vê meio desesperado. Fala, gente, como que eu tô passando por tudo isso? Será que vale a pena? E aí, quando você tem um propósito, você fala, poxa, tá difícil, eu tô passando por isso, tá muito difícil, mas eu vou conseguir. Porque o meu propósito de vida é esse, eu preciso chegar em tal lugar. E se para chegar em tal lugar eu preciso passar por isso, eu vou passar, beleza, é o meu propósito. Então, eu te convido aí a pensar no seu propósito. Se você tem, ótimo. Se você não tem, ou se você tem e ainda não parou para pensar, para um pouquinho, pense aí qual é o seu propósito de vida, o que você precisa fazer, por que você está, né, fazendo isso, e aí tudo vai se tornar mais fácil, tudo vai se tornar mais claro quando você coloca um propósito, tá? Beijo!